Bom, antes de falar da importância da família, eu gostaria de lembrar a todos do trabalho realizado no NEOB às sextas-feiras, que se chama AMA. AMA significa assistência mediúnica ao aluno. Tá? O aluno, eu considero aluno todos que estamos aqui, ouvindo palestras ou ainda não entramos nos cursos, e principalmente aqueles que já estão participando dos cursos. O objetivo do AMA é atender individualmente as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade de nível espiritual. Nós destacamos o seguinte, que toda dificuldade espiritual, seja obsessão ou qualquer que seja o nível dela, ela parte de um princípio íntimo, que é o estado emocional de cada um. O estado emocional de cada um, eu posso falar rapidamente que está dentro da nossa própria obsessão. Vamos esquecer os obsessores, tá? Obsessores são espíritos como nós, que muitas vezes nem têm culpa das nossas fixações mentais. Então muitas vezes nós estamos tão fixados numa determinada situação, numa determinada ideia, que nós não conseguimos nos desvincular disso. Fatalmente nós vamos jogar a culpa nos outros, né? E é mais fácil ainda jogar em espíritos. Ninguém está vendo, né? Ninguém está lendo nosso pensamento, então os espíritos são os mais culpados. Mas enfim, o requisito mínimo para se participar do trabalho com individualidade é já ter passado nos tratamentos da casa, tá? Passado pelas entrevistas, passado pelos tratamentos individuais ou coletivos, se necessário, para só aí, se houver ainda continuidade de tratamento, reincidências, nos buscar para esse tipo de atividade. Ali nós vamos tentar identificar, nós não vamos salvar ninguém, nós vamos tentar identificar o que está acontecendo pessoalmente, ouvindo, analisando e tentando direcionar a melhor forma possível para que isso possa se desfazer do íntimo da pessoa. Perfeito? Então, se vocês conhecerem algum trabalhador da casa afastado há muito tempo, que não se sabe por quê, convide-os a vir aqui. Vamos conversar, vamos ver o que acontece. Se vocês estão passando a tratamento por 2, 3, 4, 5 vezes e não entendem por que estão reincidindo tanto, dê um pulo aqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Lembrando que não existe milagre, existe a vontade íntima de dar um passo adiante e sair da sua própria fixação. Fora isso, pode se movimentar o mundo e nada vai acontecer em benefício da pessoa. Nem psicólogo, nem psiquiatra, nem remédio, nada. Nada pode melhorar a vida de ninguém, a não ser que nós mesmos queiramos isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância da família, né? Eu fiquei pensando essa quinzena, esses últimos 20 dias, por que me cai um bendito de um tema desse, né? Afinal de contas, eu sou uma pessoa absolutamente normal, cheia de problemas em casa, e a mãe que eu diga, ela está ali no fundo, ela não vai deixar eu mentir sozinho nunca. Então, dentro das palestras, nós temos um compromisso conosco mesmo. Primeiro, a cada tema nós conseguimos reavaliar. Reavaliar não significa que nós vamos mudar um quadro. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada íntimo, personalidade, ego. Normalmente essas personalidades nós trazemos já de muitas encarnações. Mas aqui nós não estamos para falar da individualidade. Nós vamos falar um pouquinho de uma forma geral sobre a importância da família. Algumas pessoas poderiam estar pensando assim: poxa, o que será que vai ser abordado, né? O que vocês preferiam que abordasse? A parte melosa da família? Aquilo que a instituição social nos passa? Olha, a família é constituída por pai, mãe, crianças, né? Que normalmente são irmãos, apesar de às vezes a gente até desacreditar disso, mas são gatos, cachorros, passarinhos às vezes, e todo mundo vive feliz, né?
todo mundo vive feliz. Sem saber o que eu ia falar hoje, né? Porque é muito difícil falar sobre isso. Eu conversando em casa, nós chegamos à seguinte conclusão: que nós nos amamos ao nosso modo. Isso é muito importante, a gente começar a estabelecer isso. Por quê? Porque eu comecei a lembrar essa semana que quando eu era adolescente, vocês podem até não acreditar, mas eu já fui adolescente também, eu ia na casa dos meus amigos e eu ficava maravilhado. Poxa, era o pai e a mãe, só sorriso para os amigos, né? E eu falava, nossa, que diferença. Minha família, eu vejo tanta coisa ruim lá dentro. Meu pai toda hora de cara feia, minha mãe chorando, às vezes não sei o quê, não sei, uma brigaiada danada. E que inferno que eu estou fazendo nessa família, que esse povo só briga e de todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz. Aí eu refletindo, né? Essa semana em casa, eu falei assim, mas peraí. Eu também trazia amigos em casa. E nós ficávamos horas enfurnados no quarto, conversando, jogando mentira fora, né? Porque a gente na época jogava bastante mentira fora. Tinha tempo, não tinha internet. Então a gente conversava bastante, lia, trocava ideias. E era engraçado porque a mesma atitude, e eu não via isso na época, tá? Isso eu estava vendo essa semana. A mesma atitude que eu via na casa dos meus amigos, né, aquela felicidade, ou sorrisos, cordialidade, eu via que também em casa havia, né? Mas quando existiam mais pessoas lá. Aí essa semana eu falei, caramba, mas eu tenho uma família normal, eu sempre tive uma família normal, eu só em alguns aspectos não tinha valorizado tanto isso. Mas aí vai entrar a questão pessoal, da personalidade de cada um. Perfeito. Passada essa turbulência de rebeldia, né, que todos nós temos, serve aí para os mais velhos, para os da idade intermediária e os mais jovens, fiquem sabendo que vocês estão numa família normal, independente do que esteja acontecendo nesse momento. Beleza, já que todos nós estamos numa família normal, então nós já quebramos aquele tabu que nós vemos nas novelas, né, ou nas propagandas, principalmente na da Doriana, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, passando manteiga no pão. O que é uma inverdade, uma mentira, porque atualmente, ou isso é uma coisa de 15 anos atrás mais ou menos, as pessoas já não tomam mais café juntas há muito tempo, é muito difícil. Quando tomam, engole-se um pedaço de torrada, pão, um gole de café e vai embora. Vai embora, por exemplo, para o trabalho, para a escola não, muitas vezes vai embora para o quarto, vai embora para a sala, né? É só uma questão de estar ali alguns segundos e ponto, não ultrapassa isso. Então, eu vim aqui hoje pensando o seguinte, qual máscara nós vestimos no nosso dia a dia? Nós vestimos a máscara do pai, a máscara da mãe, do irmão, da irmã, do bom marido, da boa esposa, da pessoa dedicada, né? Tudo em sociedade, tudo ali todo mundo junto ali, né? Numa pseudo-harmonia. Mas nós vestimos também a máscara da compreensão, onde existe uma autoridade que fala mais alto. Graças a Deus existe a autoridade paterna, né? Porque mesmo que o pai ou a mãe não tenha tanta moral assim, ou tenham feito muitas coisas erradas, ainda é o melhor meio de controle para que os filhos não sigam os exemplos do pai e ultrapassem o limite da normalidade. Então hoje o nosso objetivo é só fazer uma reflexão sobre qual é o nosso papel dentro da família. Qual máscara nós estamos usando, o que realmente nós somos. Por quê? É muito bonito vestir uma máscara de pai, conversar com os filhos como se fosse a pessoa mais sábia, mais honesta, mais moralizada do mundo, quando na sua intimidade ou quando está fora de casa é um crápula. Isso quando fala, dá-se um sermão e ao mesmo tempo já se utiliza de toda a sua autoridade, né? Não a autoridade paterna, não, a autoridade moral, a autoridade familiar, mas a autoridade da sua própria arrogância, aquela do qual fala que ali ele manda, ele faz, e o filho ou aqueles que estão abaixo dele obedecem.
Tá? Hoje em dia esse papel ele tem mudado muito, né? Eu vejo adolescentes, né, peitando seus pais. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando, né, das agressões nas escolas. Acusam muitas vezes os pais, a família, de não dar uma educação aos filhos. Mas infelizmente, a educação que os pais dão hoje aos filhos, ela é basicamente a mesma que receberam dos pais deles. É um ciclo vicioso de repetição. Ou seja, é uma assimilação das qualidades ruins dos pais. Porque as boas, né? As boas, muitas vezes nós não enxergamos. Nós estamos tão aprisionados, né, nas deficiências, que nós não enxergamos as boas. Então hoje, nós vemos filhos agredindo pais por causa de álcool, por causa de drogas pesadas, ou simplesmente porque aprenderam mesmo a agredir, porque foram agredidos na infância. Nós vemos pessoas, pais controladores ao extremo, que transferem para os seus filhos. Os filhos começam a ser manipuladores, controladores dentro do lar. Hoje existe uma coisa do qual a família joga a culpa, que é a internet. Eu não ensinei isso para o meu filho, ele aprendeu na internet. Mentira! Na internet ele aprendeu inúmeras possibilidades do que ele já sabia. Ele simplesmente agregou conhecimentos, né, ao que ele já havia adquirido dentro de casa. Então, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são questionados do seguinte: se acabassem os laços de família, hoje, na atualidade, o que vocês acham que aconteceria? Imaginemos que não seja mais obrigatório a família, tá? Obrigatório entre aspas, porque nunca foi. É um senso moral adquirido com a evolução do ser humano. Mas hoje, como o ser humano é chegado a criar leis, eles criariam uma lei e falariam o seguinte: olha, a partir de hoje todo mundo que tem uma família não precisa mais tê-la. Se quiser abandonar, abandone. Quantas sobrariam? Na realidade, de verdade, quantas famílias ficariam juntos se não houvesse os laços familiares? Se não houvesse ainda, né, a hierarquia pai, mãe, filho, né, porque tem filho que com 16 anos hoje já está louco para sair de casa e não sabe de fato o que é a vida, porque falar é fácil: eu vou sair de casa assim que eu puder, com 18 anos eu saio de casa. Mentira! Mentira, a não ser que tenha muita capacidade intelectual e desde já consiga uns cartuchos enormes para entrar numa bela empresa e, diga-se de passagem, ter muita administração nas vidas passadas, porque afunda nessa em menos de um ano. Então as coisas elas tendem a crescer progressivamente, são estágios. O núcleo familiar, né, ele é um meio de que não haja o crescimento do egoísmo na sociedade. Sem esse núcleo familiar, por pior que seja, na nossa opinião, cada um, por pior que seja esse núcleo familiar, ele é o melhor que existe na vida de todo mundo. Porque senão não existiriam regras, não existiriam limites. A gente pode fazer um exemplo rápido. Não vou entrar no mérito de datas históricas, mas a civilização ela cresceu gradativamente. Há séculos atrás não existiam famílias, existiam tribos. Tá? Antes das tribos, as pessoas nem isso tinham. Eram mais ou menos nômades, viviam lá a sua própria sorte e era a lei do mais forte. O mais forte possuía o que ele quisesse em utensílios e riqueza, ele possuía quantas mulheres quisesse, a hora que quisesse, ele matava a hora que queria, né, ao seu bel prazer. Simplesmente hoje eu estou com vontade de matar meia dúzia, né? Ele ia lá e matava. Hoje eu quero tantas mulheres. Algumas pessoas já tinham uma noção do que era estar junto, ser companheiros,
E muitas vezes essas pessoas visavam não as mulheres solteiras, não. Eles visavam aquelas que tinham companheiro justamente para humilhar mesmo o outro, que era mais fraco. Com o desenvolvimento da sociedade, né, basicamente se agruparam-se em clãs, né? Círculos fechados, aldeias fechadas, castelos fechados, onde se havia uma melhor segurança. Porém, a lei ainda era do mais forte. O dono, o poderoso do clã ainda tinha todos os direitos que existiam na barbárie. Isso se prolongou durante muito tempo. A noção de se constituir uma família, núcleos menores de família, foi a melhor coisa que aconteceu na humanidade. E o que é mais interessante, nos propicia a oportunidade de estarmos juntos com espíritos que têm a mesma sintonia, a mesma qualidade que nós. Anselmo, mas espera aí, meu filho, minha mulher, meus avós, meu pai não têm as mesmas qualidades que eu. Aí eu pergunto, o que é qualidade? Qualidade é só coisa boa? Não. Existem qualidades boas e qualidades ruins. Se hoje muitas vezes nós não reconhecemos uma qualidade que julgamos ruim na outra pessoa, pode ter certeza que estivemos juntos ali. Tem um amigo que ele fala assim: quadrilha demora muito para se separar. Quadrilha é quadrilha durante muito tempo. A gente pode ver hoje, pelas notícias, as questões do crime. A pessoa entra para o crime, maravilha, está bonito, está gostosinho ali no meio, está sendo favorecido. Quando ele tenta sair, o que acontece? A lei do mais forte fala alto. Essa pessoa é assassinada, essa pessoa é humilhada. Mas por quê? Porque ele deu um passo adiante. Aqueles que ficaram para trás têm um temor maldito, né, daqueles que deram um passo adiante. E a família, no processo reencarnatório, tem exatamente esse objetivo, de pegar nós todos que estamos ali, né? Quem a gente poderia comparar? Não, o Rubinho Barrichello não dá, porque ele está sempre ali atrás, né? O Senna e o Piquet na época, estavam sempre um passando na frente do outro, né? Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Então o nosso núcleo familiar hoje ele é mais ou menos isso. Algumas vezes nós nos adiantamos em algumas questões morais, né? E nos destacamos. Ou seja, se no século passado nós tínhamos parceiros, andávamos em grupo, que gostávamos de estrupar, de assaltar, de matar, e hoje nós demos um passo adiante e não temos mais essa tendência, muitas vezes o seio familiar reúne esses espíritos novamente para reaprendizado. Por quê? Primeiro, para fortalecer aquele que se adiantou um nada, se adiantou só um pouco, porque muitas vezes o instinto acaba falando mais alto. Apesar de nós não retroagirmos na nossa cultura, no nosso lado intelectual, o instinto muitas vezes fala mais alto. Então nós temos a oportunidade de mostrar àqueles que ficaram um passo para trás como agir. E temos a oportunidade de fortalecer a nossa convicção diante das dificuldades, diante das tendências que surgem à nossa frente. Então hoje nós temos uma obrigação fora de série entre família, que é justamente nos fortalecer. Mas na realidade nós não gostamos muito de nos fortalecer, né? Nós preferimos, não que nós não gostemos de nos fortalecer, a gente até gosta, mas a gente gosta de nos fortalecer à custa dos outros, né? Então aquilo que a gente enxerga de defeito no outro, a gente joga na cara, porque a gente está se fortalecendo. Estamos nos colocando num patamar inexistente, num degrau que não possuímos, né? Mas jogamos na frente. É um meio de nos fortalecer. Nietzsche falava isso, né? Tudo conspira para que tirem a minha força, tudo conspira para que tirem o meu poder. Qualquer ato de alguém que venha a induzir uma pseudo-bondade ou uma influência mais forte é um meio de subjugar o outro. Então a família, ela tem muito disso ainda.
As pessoas, elas não querem crescer em conjunto, não querem, elas querem muitas vezes se sobressair, e o sobressair, o fato de querer se sobressair, fica muito claro que não desejamos mexer nas nossas próprias feridas. Então nós vamos pensar novamente, que papel nós estamos tendo hoje dentro da nossa família? Eu sou pai, mas eu sou que tipo de pai? Eu sou mãe? Ótimo, eu sou que tipo de mãe? Que exemplos eu dei, né? Que sugestões eu dei? Eu sou pai, que exemplos eu dei? Que sugestões eu dei? Eu sou filho, o que eu estou absorvendo disso tudo? É mais fácil eu absorver as qualidades ruins dos meus pais e lá na frente falar que é culpa deles? Não, né? Não deveria ser assim, pelo menos, mas é o que acontece. Eu vejo que eu posso seguir um outro caminho, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso não fazer tal ou qual coisa. Mas e aí? Eu quero? Eu desejo mudar alguma coisa? Não. É muito mais fácil se manter na zona de conforto. Então hoje em dia nós temos famílias, né, instituídas pela mídia, felizes. Mas o que nós vemos nos núcleos religiosos, nas doutrinas diversas, nas igrejas, nos consultórios de psicanálise, psicologia, psiquiatria e o escambau, é o quê? Pessoas reclamando da família, pessoas com problemas familiares, porque tudo começa nos outros. Então hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa, como já tivemos há muitas encarnações atrás, que é novamente estar num seio familiar, com pessoas que já vivemos juntos, ora como pais, ora como irmãos, ora como amigos. E muitas vezes estamos perdendo essa oportunidade. Jesus, ele falava, ele falava, depois escreveram, que se estamos a caminho com uma pessoa e é para andar 1000 passos, que andemos mais 2000, mais 3000, mais 4000. E nós demoramos muito para entender isso. É muito difícil reconstruir sentimentos, né? A gente fala em reconstruir pontes, né? Vamos reconstruir as pontes do passado. Erramos, brigamos, viramos a cara, humilhamos. Já foi. A reconstrução disso tudo, ela é muito difícil. Ela é feita passo a passo. É o momento de se readquirir uma confiança que foi quebrada há muito tempo atrás. Mas, na grande maioria das vezes, nós preferimos o quê? Não dar o braço a torcer. Porém, eu não digo aqui que ao darmos a volta por cima, que passemos a adotar coisas que não temos o hábito. Cada coisa no seu lugar, devagarzinho, refazendo, passo a passo, as amizades, refazendo o carinho, refazendo a colaboração, sem exigências, né? Sem autoritarismo. A família, ela é um momento de que a gente possa aprender como lidar com as situações. Às vezes nós demoramos muito para enxergar determinadas coisas, mas não somos obrigados, né, a modificar de tudo de uma hora para outra. O importante é se conscientizar. Mas se conscientizar não significa também que por culpa você deva fazer tudo que é exigido muitas vezes. Porque o que é exigido muitas vezes não é a necessidade exata de reconciliação, mas o que é exigido muitas vezes são proveitos sentimentais, né, que brotam da personalidade de cada um. Então, se reequilibrar, se apaziguar, é ter consciência íntima dos próprios atos, mas não significa ceder a todos os caprichos. Se reorganizar é se reeducar diante de si mesmo. Nós estamos nessa vida novamente, apesar de estarmos numa família. Algumas semanas atrás eu estive aqui e eu falei que a nossa reencarnação, ela tem 2 gêneros apenas, tá? O gênero de crescimento individual e o social, tá? Ou em grupos,
quando se fala em grupos, nós temos apenas 2 grupos distintos, que é o grupo de amigos ou trabalho e a família. Não tem para onde. Mas o principal nisso tudo é se autoavaliar, ver o que nós temos de bom a oferecer a partir do momento da conscientização, deixar para trás o que houve, analisar o que ocorre agora e ver todas as melhores possibilidades de fortalecer as boas qualidades. Não simplesmente respirar uma cordialidade inexistente e depois, no primeiro momento, jogar na cara. A primeira intriga, a primeira conversa atravessada, você é assim, você é assado, você é desse jeito. Isso não é perdão, isso não é recomeço, de forma alguma. Então hoje nós temos como obrigação de pais educar os filhos, sem esquecer que os filhos não são nossos. Nós nos comprometemos a dar a oportunidade do crescimento. Nós fornecemos a parte física, Nós não demos uma alma para esses novos corpos. Elas já existem e elas têm uma personalidade. O carro CLG 2061 Então hoje nós temos essa oportunidade de reconstruir, analisando quem de fato nós somos, o que nós estamos fazendo dentro dessa família, entender que nós não criamos um espírito, nós criamos um corpo, nós demos vida a um corpo, e que nesse corpo habita uma alma pré-existente de muitas vidas, com características diversas, do qual temos a obrigação de observar desde pequenos as suas más tendências e as boas, para que elas possam crescer ainda mais. A família, ela tem esse único objetivo, de crescer, de fazer crescer todos unidos, não de apontar defeitos, não de criar possibilidade de subjugação, não de criar traumas, nos mais novos, ou criar traumas nos mais velhos, tipo assim, agora eu cresci, eu vou descontar. Não é nada disso não. É responsabilidade íntima, porque cada um de nós, independente de quantos anos ou quantas vidas já tivemos, temos uma responsabilidade única sobre os nossos atos, de mais ninguém. Se a família hoje existe, se nós estamos num determinado núcleo, é porque algo há ali. Não adianta falarmos, eu vou dar um jeito, de fingir aqui, de ser compreensivo, eu vou suportar esse povo para na próxima não vir junto novamente. Não pensem assim, porque é mentira, Isso é igual escola. Repetiu a provinha, vai fazer de novo. Repetiu, vai fazer de novo. Repetiu, vai fazer de novo. Até chegar uma hora, que as coisas vão ser tão impostas que não tem mais muita escolha. As oportunidades de aprendizado pela razão cessam e vem então os aprendizados pela dor. Hoje, é claro, temos todas as oportunidades de recomeçar. Amanhã teremos novamente as mesmas oportunidades de recomeçar. Depois de amanhã, nós teremos de novo as mesmas oportunidades de recomeçar. E depois, o que vai acontecer? O que nós queremos de fato? É isso, pessoal. Obrigado e vamos tentar refletir um pouco sobre o que é realmente a família, Esquecer um pouquinho a televisão, as novelas, os filmes. Vamos analisar de fato onde nós estamos e os porquês. E o que nós podemos fazer ali naquele meio para melhorar as coisas e não para crescer as desavenças. Tenham uma boa noite. Vamos à nossa prece?